Você deve estar se perguntando por que diabos algum maluco, desocupado e sem amor à vida faria um vídeo assistindo todos os piores filmes de 2025. Eu assisti todos os piores filmes de 2025. E para isso eu vou utilizar o Metacritic, que é um agregador de opiniões da internet. Eu sei que tem vários, tem o IMDb também, mas eu acho que o Metacritic é o único que consegue unir tanto opiniões da crítica e opiniões do público também. E o que eu fiz? Eu peguei a opinião da crítica, peguei a opinião do público, juntei as duas, somei, dividi por 2 e cheguei em uma média de nota para selecionar de fato os piores filmes de 2025, segundo o público e segundo a crítica no Metacritic. Lembrando que não é a minha opinião e o objetivo desse vídeo é literalmente esse. A gente vai assistir esses filmes e vamos discorrer sobre se eu concordo ou não. E é óbvio que eu não vi todos os filmes, os piores, né? Se eu não me engano, a lista do Metacritic tem 15 filmes que eles selecionaram como os piores do ano. Eu selecionei aqueles que simplesmente têm mais avaliação, tanto do público, tanto da crítica, porque é muito ruim você pegar um filme ali que tem 2, 3, 4 avaliações, aí fica algo muito pessoal das pessoas que avaliaram, né? O ideal é a gente pegar filmes que tem uma média de avaliação alta, porque aí a média daquelas avaliações vai dar mais ou menos o senso geral do que as pessoas acharam sobre um determinado filme. E óbvio também que os filmes que tiveram mais avaliações são filmes que têm mais apelo e, consequentemente, talvez faça com que esse vídeo aqui seja mais interessante, porque a chance de você ter assistido esse filme é maior. E sim, eu dediquei todo um final de semana pra assistir filmes ruins. Ou não também. Alguns filmes eu gostei, a gente vai discorrer sobre aqui. Tem filme que eu gostei mais do que eu imaginava que eu iria gostar, mas eu vi muitos filmes ruins sim. Então se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, se você gosta de vídeos nessa temática, porque assim eu entendo e consigo trazer mais vídeos nesse sentido aqui pra você. E quem sabe trazer os melhores filmes de 2025, porque eu imagino que seja uma experiência muito mais legal do que a que eu tive nesse final de semana. Lembrando que eu vou do melhor avaliado para o pior avaliado, para esse vídeo ficar mais interessante, e eu vou discorrer se eu concordo ou não com a nota que o filme recebeu no Metacritic. Joe Russo retorna aqui para dirigir esse filme que talvez seja um épico da Netflix. Eu diria que sim, e a julgar pelo orçamento astronômico do filme, que é o principal problema dele, eu já adianto para você. Esse filme é um épico da Netflix. O filme retrata uma reimaginação do ano de 1997, em que a tecnologia avança em passos diferentes da nossa atualmente. É um universo mais avançado assim em tecnologias, por assim dizer. Então tem robôs e acaba que esses robôs, cada vez sendo mais tecnológicos, eles adquirem quase que uma consciência própria e sentimentos. E aí entra naquele medo que a gente sempre tem em relação a robôs, que é quando os robôs adquirirem consciência. É óbvio que o maior problema do planeta Terra que eles vão imaginar é a gente, o ser humano. E é isso que o filme retrata mais ou menos. Na verdade é o pano de fundo, que é a guerra entre humanos e robôs e a segregação dos robôs. E é óbvio que nesse filme tem uma grande empresa de tecnologia que está por trás de todos os problemas do mundo e que passa por cima das leis, passa por cima de qualquer regra que exista no mundo. Bem temática de filme genérico. Inclusive esse aqui tem um elenco estreladíssimo, tem o Chris Pratt e a Emily Bobby Brown como protagonistas, que funcionam de certa forma. Eu acho que o Chris Pratt aqui tá bem despretensioso, sabe? Parece que ele não queria fazer esse filme. Eu observo até uma certa preguiça da parte dele, e a Emily Bobby Brown, que na minha opinião não tem nada de especial, continua da mesma maneira aqui nesse filme, mas a minha opinião é que esse filme não é um dos piores do ano. A média de avaliação desse filme foi 3,75, o que eu discordo totalmente. Embora esse filme tenha um problema de roteiro por ser genérico, mas o CGI desse filme é incrível, cara, de verdade. Eu tava assistindo aqui e vendo os robôs e eu pensava, cara, os robôs parecem reais, sabe? E eu vi nos bastidores que eles não usaram nenhum mecatrônico, nenhum boneco pra fazer o filme, nenhum efeito prático, foi literalmente só CGI. E o orçamento desse filme foi gigantesco, mais de 300 milhões de dólares pra ser feito esse filme. Eu acho que o maior problema tá aí, sabe? A questão é a expectativa e o que o público imaginava que iria receber, dado esse elenco estrelado, e também o orçamento do filme, que é gigante. Mas esse filme aqui entrega um longa mediano, sabe? É um filme da Netflix, cara. A Netflix lança centenas de longas como esse durante o ano, tão pouco melhores do que esse. Eu acho que tem filmes da Netflix que são piores do que esse, mas eu entendo que a nota baixa do pessoal, tanto da crítica quanto do público, foi por conta, literalmente, da expectativa, por esperar um filme épico da Netflix, e não é o caso desse filme. Ele tem CGI competente, as atuações são ok, não são ótimas, o roteiro, esse sim é medíocre,
medíocre, mas a direção é ok. Tudo aqui é uma nota 5, 6, sabe? Nada é uma nota 7, 8, exceto o CGI, porque o CGI pra mim é obviamente nota 10 ali. Obviamente, na minha opinião, de quem assistiu aqui na minha televisão, mas eu acho que esse é o veredito que eu dou em relação a esse filme. Não passa da nota 5 e 6 aí, fica navegando entre aquilo, porque ele é medíocre e mediano em tudo que ele se propõe a fazer, mas na minha opinião, longe de ser um dos piores do ano. Eu assisti esse filme e eu me diverti, confesso. É um filme um pouco longo, ele tem 2 horas e 10 mais ou menos, e como um filme mediano, ter mais de 2 horas é um problema. Mas são poucos os defeitos que fazem dele um dos piores de 2025 e passa longe disso, inclusive. Eu sei, mas adoro ver o seu esforço se aproximando dele. Tô tentando. Você tem que jogar em espiral. Pesadelo, que saco. Esse, sem dúvida, foi um dos mais difíceis pra mim assistir. Ele tem uma média de nota no Metacritic de 3,3, o que eu acho que condiz mais ou menos com a qualidade desse filme. Ele foi o último que eu assisti ele hoje, antes mesmo de gravar esse vídeo, e eu já tinha visto alguns filmes bem ruins antes. Não sei se isso interferiu na qualidade do filme pra mim, mas eu tava torcendo pra ele acabar logo. Não existe nada pior do que uma comédia mal feita, sabe? Porque sem dúvidas o principal objetivo de uma comédia é te fazer rir e te fazer ficar confortável assistindo, o que não é o caso aqui, longe disso. Eu não ri em nenhum momento desse filme. Todas as piadas são mal colocadas e são clichê. É um filme bem piegas, por assim dizer, sabe? O orçamento parece ser bem baixo, as atuações são inferiores. É obviamente um filme para streaming e vejam só, foi feito para ser lançado no Prime Video. Talvez eles não tivessem nem a pretensão desse filme ter a relevância que ele teve. Eu confesso que quando eu tava vendo as avaliações totais dos filmes, eu tava torcendo pra esse ser um dos filmes que tiveram poucas avaliações, pra mim não assistir ele, mas não foi o caso. Ele teve bastante avaliação até, então eu tive que assistir. Mas eu acho que a nota do Metacritic condiz com a minha opinião. Eu daria mais ou menos ali uma nota 3,5, 4, talvez um pouco acima do Metacritic, porque ele não é um lixo completo, e a gente vai ver filmes aqui que são um lixo completo, mas ele se salva talvez pra uma pessoa mais velha que goste de filminhos assim, talvez vá gostar dele, mas eu enxergo poucas pessoas de fato gostando dele. E dos que eu vi todo o ano passado, e pra fazer essa lista aqui também, ele sem dúvida é um dos piores. Então ele merece essa colocação aqui. Por que estão fazendo isso com a gente? Por que vocês estão aqui? A análise desse daqui é bem simples, tá? E eu confesso que quando eu comecei a assistir ele, por ser um filme de suspense, esse é totalmente suspense, se trata de uma menina sendo perseguida, o que é bom e o que é o problema também dele. Ele acumula uma nota de 3,25 no Metacritic, o que eu não concordo. Eu acho que ele merece uma nota melhor, não muito melhor, mas um pouco melhor. Nos primeiros 20 minutos do filme, em que a menina era perseguida por um psicopata, na verdade eram 3 psicopatas, eram 2 mulheres e um cara que perseguia ela. Ela acorda no hospital no começo, e logo nesse início a gente já vê que eles começam a perseguir ela no hospital mesmo. E eu até comentei aqui em casa, tipo assim, ó, essa menina é a menina que vai morrer, pra a história aí sim começar. Porque geralmente esses filmes de suspense, de slasher, de assassinato, sempre tem uma cena no início de alguém aleatório sendo assassinado, basicamente um prólogo de 3, 4, 5 minutos, e aí sim a gente entra na história do protagonista, e ele vai desenvolver a história e vai ser contada a história. O que não aconteceu nesse filme. Nos primeiros 10 minutos ela tava sendo perseguida, e quando eu vi que ela era a protagonista e que ela não ia ser morta ali naquele início, me instigou um pouco, porque as cenas de perseguição são boas, a trilha sonora, ela é coerente com o filme, o trabalho de câmera, tem até uma cena ou outra de plano sequência no filme. Então nos primeiros 10, 20 minutos eu fiquei extremamente instigado, mas aí vem o problema do filme que eu percebi com 25 a 30 minutos de filme. Não tem desenvolvimento, não tem crescimento da história, não é uma história de 3 atos em que a gente tem o início que conta a história, a gente tem o meio que desenvolve e depois a gente tem um final que explica a história. Não, o filme é um final do começo ao fim. É 1h30 da protagonista sendo perseguida e sempre repetia o mesmo padrão. Ela imaginava que algo estranho estava acontecendo, tinha um jumpscare de que alguém estava perseguindo ela fugia do psicopata, eles tinham um embate e ela conseguia fugir. E se repetia de novo. Ela percebia que algo de errado estava acontecendo, alguém começava a perseguir ela fugia, eles tinham um embate e ela escapava. E
isso se repetiu o filme inteiro. Não teve nenhum momento de respiro, nenhum momento de descanso, nenhum momento em que a personagem foi construída. Não teve avanço na história. É do começo ao fim ela sendo perseguida. Eu sei que eu deveria ter assistido o primeiro, talvez tivesse uma ou outra explicação sobre eles. O que eu não fiz, eu assisti só esse filme e eu tive preguiça de ver o primeiro, porque se o 2 é ruim, imagina o primeiro. Mas o meu veredito é, se esse filme tivesse 30 minutos, se fossem os primeiros 30 minutos em que eu estava investido, talvez ele tivesse uma nota bem mais alta, talvez um 7, 8. Mas por ser um longa, que do começo ao fim é uma perseguição, é uma montanha-russa, e aqui eu uso o paralelo da montanha-russa, que eu acho que o Martin Scorsese usa muito em relação a filmes como Transformers e filme da Marvel. A montanha-russa ela só é legal porque ela dura 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, 3 no máximo. Se você ficar numa montanha-russa por 1 hora, vai chegar um momento que ou você vai encher o saco, ou você vai ficar com raiva e vai querer descer, ou você vai querer ficar simplesmente entediado, porque você viu normalidade em toda aquela situação em que nos primeiros minutos era extremamente interessante, saca? Então um filme slasher, que eles utilizam da perseguição como mote principal do filme, eles passariam 1 hora e meia só nessa perseguição, chega um momento que você fica desinteressado do filme, sabe? Você só quer que ele acabe logo. E essa foi a minha sensação. Eu dou uma nota 5, 6 por ali, não foge muito disso, mas eu discordo com o Metacritic, de forma alguma é um dos piores do ano. Tem filmes piores, mas eu consigo entender porque o pessoal desgostou tanto dele. Pessoal, atenção! Suas vidas estão em grande perigo. A fila dos Smurfs não é mais segura. Fujam para o mundo real. Agora, o que dizer de um filme infantil que tem uma estética extremamente bem definida? Esse estilo de animação tá famoso, né? Eu confesso que me deu uma certa estranheza em alguns momentos, mas é a ideia, sabe? A ideia narrativa, ele deixa muito bem claro isso, que essa é a maneira como eles vão contar essa história e que esse é o visual que eles querem empregar, então não tem muito o que discutir. E esse desenho me arrancou algumas boas risadas em algum momento e eu, de fato, enquanto assistia, não entendia a nota que o pessoal agregou a ele, sabe? Ele tem uma nota de 3.2 no Metacritic, o que é baixa. Eu não daria essa nota de forma alguma, eu daria 6, um 6, 7, sendo bem generoso pra ele. É um filme infantil competente e é um filme bem infantil. Talvez não, com certeza, as pessoas que avaliaram são adultas e não entenderam que esse é um filme pra criança, porque tem filmes infantis que nós, como público adulto, nos interessa. Por exemplo, os filmes da DreamWorks, os filmes da Pixar e até alguns da Disney, você vai gostar desse filme mesmo sendo adulto, porque ele se preocupa em, além de passar uma mensagem para as crianças, passar uma mensagem para o público adulto também, sabe? O que não é o caso aqui. Esse é um filme inteiramente para criança e eu entendi. E se eu te falar que esse filme me arrancou até umas boas risadas em alguns momentos, tem uns personagens lá muito engraçadinhos, com boas piadas, então eu gostei. É óbvio que eu assisti todos esses filmes com uma expectativa muito baixa, por ser uma lista de piores filmes do ano. Então acho que o fato de eu ter gostado um pouco mais de alguns filmes seja por isso, sabe? Porque eu já assisti os filmes com uma expectativa extremamente baixa. Mas esse de fato não merece a nota que ele recebeu. Consigo entender o pessoal empregar essa nota pra ele? Talvez sim, porque é um filme que tem um roteiro extremamente fraco. Eles vão do ponto A ao ponto B sem nenhuma explicação, sem nenhum desenvolvimento da história. Até tem uma mini explicação dos acontecimentos do filme, mas é tudo jogado. Parece mesmo que eles só fizeram um filme pra criança. E eu tenho certeza que a criança, que é o público, vai entender ele. Não é um primor de filme, mas com certeza não é um dos piores filmes do ano. Chegamos no filme que, de fato, nessa lista, talvez seja o único que seja uma bomba completa. Cara, onde o pessoal tava com a cabeça quando fez esse filme? Ele não tem literalmente nenhum ponto positivo. Eu assisti ele tentando encontrar algum ponto positivo e não encontrei. O sentimento era de chacota, enquanto tudo que tava nele acontecia. Eu juro que em algum momento do filme, eu imaginava que eles iam simplesmente dar risada da situação, abraçar o ridículo e abraçar a esquisitice, mas eles, de fato, se levam a sério. Nesse filme a gente tem Ice Cube como protagonista. Ele trabalha basicamente num serviço de segurança americano e ele é o maior hacker do mundo. Ele tem acesso a tudo, tem acesso a carro, tem acesso a câmeras, tem acesso a drones, tem acesso a tudo para espionar as vidas das pessoas. E ele acaba assistindo de camarote um ataque alienígena
alienígena que veio à Terra justamente para roubar os dados da internet de todo mundo, enfim. A história desse filme pouco importa. E ele é cheio de clichês, o CGI é horroroso, as atuações são horrorosas, sério. Parece um filme amador. Se você pegar um bom entusiasta de cinema com dinheiro, com pessoas que entendem de cinema, mesmo sem ter experiência nenhuma no ramo de dirigir, de roteirizar e coisas do tipo, provavelmente eles vão fazer um filme melhor do que esse, porque ele tem um mau gosto em tudo. Ele é um filme que tem aquela proposta da história ser contada através de telas, então a gente não tem muito movimento de câmera, tudo que a gente vê é através da tela do computador dele, o que pra dar certo esse tipo de filme tem que contar com excelentes atuações, um extremo bom gosto na direção para posicionar as câmeras, já que a gente não tem trabalho de câmera, não tem câmera aérea nem nada, a gente vê tudo através da tela dele, mas aqui não, parece extremamente um filme amador, parece um curta-metragem TCC de alguém que estuda cinema e postado na internet, sabe? Os atores não se levam a sério, ele não se leva a sério, e existem várias inconsistências no filme, como o fato dele hackear tudo, até um carro, ele hackeia um carro pra filha dele entrar e levar ela pro hospital, porém a porta da sala dele tá com uma tranca eletrônica e ele não consegue sair da sala dele no trabalho. Tipo assim, ele hackeia o mundo inteiro e não consegue resolver esse problema. Enfim, esse filme é horrível, não assista, por isso que a nota dele é 1.2 no Metacritic, o que eu concordo, eu dei uma nota 2 pra ele, por quê? Porque eu me diverti. É um filme de 1h30 em que você se diverte baseado em quão tosco é esse filme. Assistir ele de novo? Com certeza não. Mas valeu a experiência de assistir os piores filmes do ano. Discordei em relação a alguns, eu não considero que todos eles tão ruins pra serem os piores do ano, mas eu entendo o pessoal do Metacritic que tem tido essa escolha. E você, qual que é a sua opinião em relação a esses filmes? Comenta aqui embaixo se você discorda ou concorda com as notas do Metacritic ou com a minha opinião em relação ao filme, não tem problema, desde que seja com respeito. Curta o vídeo, se inscreva no canal porque você assim me ajuda no meu trabalho, e se esse vídeo tiver um bom alcance, eu com certeza vou fazer os melhores do ano passado e vai ser uma experiência melhor de assistir, e até a próxima.